Então vamos à definição do que é cauda longa como estratégia. Então a cauda longa como estratégia de marketing consiste em oferecer produtos ou serviços menos conhecidos, mas que têm potencial para entender as necessidades específicas dos clientes. Então é uma forma de ampliar o alcance da empresa e aumentar as vendas através de ofertas segmentadas para o seu público mais específico e interessado em soluções mais especializadas. A ideia é oferecer uma variedade de produtos que o cliente encontre exatamente o que precisa e assim fidelizá-lo à marca. Nós estamos falando de cada vez ter um produto mais específico que tenha conexão com a dor do seu público. Sempre tendo em mente que quando eu falo de produto, eu estou falando de solução. Talvez você preste serviço e isso não quer dizer que não é um produto. O pacote de soluções que você oferece é um produto também. Então essa seria a definição de cauda longa. E ainda falando sobre cauda longa, antes de você compreender mais profundamente do que se trata essa estratégia, qual que é o sentido desse conceito de cauda longa, eu tenho que te apresentar qual o benefício dessa estratégia para você ver se vale a pena. Então eu vou apontar aqui para você os benefícios de se utilizar uma estratégia de cauda longa. Quando você utiliza uma estratégia de cauda longa, a primeira coisa que você vai ter como benefício é uma menor concorrência. Então a cauda longa se concentra em uma palavra-chave específica e menos competitiva, o que significa que você terá menos concorrência direta em relação a termos mais genéricos. Isso aumenta as suas chances de se posicionar nos resultados de busca e atrair um tráfego mais qualificado. Então, quanto mais específico você é, menor é o número de concorrência naquele termo, naquele assunto. Outro grande benefício é a melhor segmentação. Por quê? Ao focar em palavras-chave de cauda longa, você pode segmentar o seu público de forma mais precisa. Isso ajuda a atrair visitantes que estão mais próximos da fase de compra e têm uma intenção específica, aumentando as chances de conversão e venda. Então, quanto melhor você segmentar o seu produto, a sua comunicação daquele produto, porque muitas das vezes o produto num todo, a solução num todo, vai atingir todos os públicos, mas a cauda longa, ou seja, o termo específico, a solução que você apresenta é especificamente aquela solução. E aí, quando o indivíduo compra o seu produto, no caso o seu cliente, ele descobre que o seu produto é mais completo, mas não tem problema, porque você se comunicou com a dor que ele tinha. Então a segmentação não quer dizer que você tem que mudar a solução que você oferece, mas a forma de se comunicar e de atrair o seu público. Outra questão, outra grande vantagem é a maior relevância. A cauda longa permite que você crie conteúdo altamente relevante e específico para as necessidades e interesses do seu público-alvo. Isso ajuda a estabelecer sua autoridade e a construir relacionamentos mais fortes com os visitantes do seu site. Quando a gente fala de uma forma genérica em uma solução, por exemplo, vamos pensar no termo emagrecer. Gente, emagrecer é um termo amplo. Então, se comunicar com pessoas com esse termo, não que seja difícil, mas por haver muita concorrência e por ser uma coisa muito genérica, muito ampla, você não consegue se comunicar. Mas quando você começa a falar de um produto que vai fazer a pessoa emagrecer sem comer legumes, por exemplo, não estou falando nem que isso seja possível, tá? Só estou querendo dizer o seguinte: quando você fala isso, você vai se conectar com pessoas que odeiam legumes. Então, com certeza você vai ter mais relevância. Então é muito mais fácil desse tema atingir de fato alguém que tem essa demanda. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com legume. Então isso talvez não faria diferença para mim. Aí você fala, poxa, mas então eu tô diminuindo o meu público quando eu torno o meu conteúdo mais específico? Não, você não tá diminuindo, você tá mirando. Você tem que pensar nesse sentido. Quando você mira, digamos assim, o seu sniper, você mira a sua flecha para acertar 1 milhão de pessoas, você não atinge ninguém. Mas quando você mira em um grupo específico, as chances de você atingir é muito maior. E aí outro grande benefício é o aumento do tráfego orgânico. Embora as palavras-chave de cauda longa possam ter menos volume de busca em comparação com termos mais genéricos, elas podem gerar um tráfego mais qualificado e consistente ao longo do tempo. Isso ocorre porque as pessoas que pesquisam termos específicos estão mais propensas a encontrar exatamente o que estão procurando no seu conteúdo, que é o que eu acabei de explicar. Quando menor a concorrência, mais fácil de você ranquear. Por quê? Porque você está mirando no alvo. O seu alvo é menor do que 1 milhão de pessoas, como eu já tinha dito anteriormente. Outro grande benefício é a melhor experiência do usuário. Ao criar um conteúdo direcionado para as palavras-chave de cauda longa, você está atendendo às necessidades específicas dos usuários. Isso melhora a experiência do usuário, aumentando o tempo de gasto no site, reduzindo a taxa de rejeição e aumentando as chances de engajamento e conversões. A gente sabe que é tudo sobre isso, é tudo sobre a experiência do público-alvo. Quanto maior a sua conexão, melhor vai ser. Outro grande benefício é o menor custo por clique. Então, se eu utilizar a estratégia de cauda longa em campanhas de publicidades pagas no Google, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir obter um custo por clique mais baixo em comparação com palavras-chave mais competitiva. Isso significa que você pode maximizar seu orçamento de publicidade e obter um melhor retorno sobre o investimento. Então, mais uma vez, mesmo que você vá utilizar um tráfego pago, que você vai colocar dinheiro, o fato de você ser direcionado vai fazer com que você seja beneficiado pelo custo do clique, porque a concorrência é menor. Então é mais um grande benefício. Na hora que você está investindo em tráfego, você vai entender o quanto que isso é importante. E aí outro grande benefício
benefício, para finalizar, é as oportunidades de nicho. A cauda longa permite que você explore nichos específicos do mercado e atenda a demandas específicas que podem ser negligenciadas pelos concorrentes. Isso pode abrir novas oportunidades de negócios e ajudar você a se destacar em um mercado saturado. Eu gosto sempre de trazer ilustrações relacionadas ao mercado de conteúdo. Então pensa no seguinte, nós tínhamos ali uma editora, uma livraria que vendia livros de determinado tema, ok? Então toda vez que você tinha essa demanda, eu quero aprender sobre tal coisa, o que você tinha que fazer? Ou você comprava algum livro, alguma revista, algum programa, algum curso para você entender aquilo, ou você não tinha como aprender, ou ainda ia atrás de um professor daquele nicho. Olha só como é que era complicado. Então imagina que algumas pessoas saíam da cidade onde ela morava e iam para a capital para ter acesso àquela informação, faziam um workshop, alguma coisa do gênero. Quando a gente entra para esse novo mundo, que é o mundo onde a cauda longa impera, que seria aí o mundo digital, o que acontece? Prestadores de serviços podem agora ensinar o que é, por exemplo, a consulta que o nutricionista oferece. Ele vai chamar aquele indivíduo que precisa de uma solução e vai apresentar soluções, ele vai ali indicar alguma coisa, vou te dar uma receita para você comprar isso, talvez ele vai receitar alguma coisa ou simplesmente vai passar uma dieta. E aí vem um outro profissional, né, um outro médico e cria uma dieta low carb. Você faz ideia, a quantidade de dinheiro que essa dieta gerou, não só para as pessoas que vendem esse tipo de conteúdo, como para as pessoas que se aproveitaram do termo a cauda longa, dieta low carb, como emagrecer com a dieta low carb. Isso é a cauda longa. Então você começa a entender o que é a especificidade do termo. Não é só sobre emagrecer, agora é sobre emagrecer com alimentos que não são, que são gostosos, por exemplo. Então olha só, é aí que você começa a deixar sua mente se abrir para essa estratégia de cauda longa. Então, o que a gente entende com isso? Que o mercado fica mais aquecido porque agora a pessoa pode, dentro de casa, pesquisar sobre o termo e comprar um conteúdo acerca daquele termo. E veja que algumas estratégias, como por exemplo a dieta low carb, nem é nacional, mas foi traduzido e está dominando o nosso mercado. Então, assim, vão haver várias soluções, independente do seu nicho, que vai entrar no mercado e vai realmente criar essa nova oportunidade de nicho. Então, em resumo, utilizar uma estratégia de cauda longa pode trazer benefícios como menor concorrência, melhor segmentação, maior relevância, aumento de tráfego orgânico, melhor experiência do usuário, menos custo por clique e oportunidades de nicho. Então, ao adotar essa abordagem em suas estratégias de otimização e de marketing de conteúdo, você pode impulsionar o crescimento e o sucesso do seu negócio. Então, se de fato você começou a compreender o que é uma estratégia de cauda longa, nós vamos desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos falar como usar a cauda longa para aumentar as suas vendas. Então, quando eu falo de vendas, também é as suas contratações. Então, provavelmente você já sabe o que é marketing de conteúdo e como ele pode ser uma poderosa ferramenta para engajar e conquistar clientes. Mas além disso, existe uma estratégia que pode ser a chave para potencializar ainda mais os seus resultados, que é o quê? A estratégia de cauda longa. A cauda longa é um conceito criado por Chris Anderson em seu livro do mesmo nome. Nele, o autor defende que, em vez de focar apenas nos hits, que são os produtos e serviços mais populares, as empresas deveriam explorar a infinidade de opções que compõem a cauda longa do mercado. Quando a gente fala que você pode criar produtos de cauda longa, a gente está falando o seguinte: você tem que criar uma comunicação do seu produto através da cauda longa. Você não oferece apenas uma solução, você oferece um conjunto de soluções. E quando você escolhe uma dessas soluções de forma mais específica, que atinge um determinado público e você se comunica dessa forma, você está aplicando uma estratégia de cauda longa. Então, como que a estratégia de cauda longa se aplica ao marketing de conteúdo? Primeiro é preciso entender que a cauda longa é composta por todos os produtos e serviços que têm baixa demanda individualmente, mas que juntos podem representar uma grande fatia do mercado. O que o autor Chris Anderson chama de a descoberta do poder do nicho. E essa descoberta não é à toa. Com a facilidade do acesso à informação, as opções, cada vez mais consumidores estão procurando por soluções personalizadas e específicas para as suas necessidades. Então, como que eu vou aplicar a cauda longa numa estratégia de marketing de conteúdo? Vamos lá então. Primeiro você tem que identificar a sua audiência. Antes de tudo, é preciso entender que a sua audiência e entender a quem é a sua audiência e quais são suas necessidades específicas. Com isso em mente, você pode criar conteúdos que atendam a essas demandas e sejam relevantes para o seu público. No segundo nível, o que você tem que fazer? Diversificar o seu conteúdo. Além dos conteúdos mais populares em seu nicho, explore temas relacionados que possam interessar a uma parcela menor da sua audiência. Assim você aumenta o alcance da sua marca e a fidelidade dos clientes que encontram em sua marca soluções específicas para as suas necessidades. Aí você fala, aonde eu enfio esse conteúdo? Muitas das vezes os profissionais que seguem o nosso conteúdo nem têm o costume de aplicar estratégia ou faz isso sem pensar como está fazendo. Veja bem, se você tem, a única coisa que você tem é um site, é ali que você vai
está desenvolvendo esse conteúdo, mas se não é ali, talvez seja na sua rede social. Então você já vai pensar estrategicamente se você tem alguém que cria o seu conteúdo, ou se é você. Se você tem alguém, você vai falar, olha, eu preciso de conteúdos específicos para esse tema, esse nicho. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Então você vai se comunicar de uma forma diversa, no sentido de específica. Então hoje eu vou falar especificamente com esse público e atender a essa dor. E aí você pode utilizar palavras-chave específicas. Utilizar palavras-chave mais específicas podem ajudar a atrair a atenção de consumidores que buscam soluções específicas para suas necessidades. Além disso, a concorrência para essas palavras-chave é menor, o que aumenta as chances de sua empresa aparecer nos resultados de busca. Agora, presta atenção. Quando eu falo de palavras-chave específicas, aí nós estamos já canalizando essa estratégia para uma estratégia de tráfego orgânico. Talvez não seja o seu caso, porque você pode estar implementando essa estratégia de uma forma até mesmo física. Como que é a estratégia física? É quando você chega para a pessoa que tem interesse e você se comunica com ela utilizando a cauda longa. Isso é estratégico, isso pode funcionar. A gente tem que parar de separar o digital do offline, né? Então você pode implementar isso tanto no offline quanto no digital. Mas além dessa questão, tem outra questão que é a geolocalização. Talvez o serviço que você presta, ou a solução que você oferece, ou o produto que você vende, especificamente é só para sua região. Então, obviamente, a estratégia de palavras-chave orgânicas, ela tem que ser geolocalizada. O que isso quer dizer? Não adianta você ranquear para o Brasil inteiro se você não tem condições de oferecer esse serviço. Agora, raciocina comigo, você tem esse potencial. Já é uma chave que tem que abrir na sua cabeça das possibilidades de se oferecer soluções que você pode entregar para o Brasil inteiro. Então, essa é uma das grandes vantagens da cauda longa, essa ótica, essa percepção de que você pode vender muito mais. Então, eu não sei qual é a solução que você oferece, mas é uma chave que tem que se abrir na sua cabeça. Tem que virar essa chave na sua cabeça. Aí outro grande passo importante para implementar essa estratégia é manter o seu blog atualizado, a sua rede social atualizada, ok? Mas com o conceito de cauda longa. Então, portanto, manter um blog atualizado com conteúdos relevantes e crucial para explorar a cauda longa. Isso porque atrai tráfego orgânico e fideliza clientes que veem a sua empresa como uma fonte confiável de soluções. Então, veja, se você já está pensando em atingir o Brasil inteiro com a sua solução, ter um blog realmente é muito interessante, até para você difundir estratégias de tráfego orgânico, né, onde você vai otimizar e receber visitas do Google. Isso aí a gente pode falar um pouco mais em outros vídeos. Mas você ter um blog vai te ajudar em outras questões, como por exemplo a autoridade. E ter um blog faz toda a diferença. Quando você visita o conteúdo de alguém e você vê aquilo aleatoriamente só numa rede social, não conta o peso da seriedade do conteúdo. É óbvio que a estratégia já funciona nas redes sociais. E se você está fazendo uma estratégia enxuta, se você está começando, ótimo, fica lá na rede social. Mas se tem condições de você ter uma estrutura institucional que consiga se comunicar, o que você vai usar de conteúdo é a cauda longa e com certeza você vai estar fazendo uma estratégia muito mais difundida, uma coisa que vai trazer muito mais resultado. Agora veja, outro passo é que você estabeleça sua presença nas redes sociais. O que eu quero dizer com isso? O fato de você ter um blog não quer dizer que você tem que sumir das redes sociais. Então, as redes sociais são excelentes canais para ampliar o alcance da sua marca e de se conectar com a sua audiência. Mas para aproveitar a cauda longa, é importante explorar também os grupos e comunidades mais específicos dentro dessas redes, onde a sua empresa pode oferecer soluções personalizadas para os seus seguidores. Veja, você não precisa se complicar com essa estratégia e achar, poxa, eu não consigo preencher todas essas lacunas. Então, eu volto a dizer, o único sentido dessas estratégias é que você vá difundir uma boa estratégia e de fato trazer resultados. Se não trouxer resultados, se só gerar complicação, não funciona. Mas o interessante de entender essa estratégia é porque muitas das vezes as pessoas contratam profissionais, muitas das vezes a pessoa começa a difundir uma estratégia, mas não sabe nem por onde começar. Então é importante que você enxergue como é que você vai atingir o seu público. Então essa ótica é importante por isso. Como eu não sei especificamente qual é a sua situação, eu tenho que falar de uma forma ampla. Então eu estou traçando aqui a solução, eu estou falando da estratégia de cauda longa pensada de uma forma mais generalista, ok? Então tem a pessoa que presta serviço, tem a pessoa que vende produto físico, tem a pessoa que já tem um site, que já tem uma estrutura de produtos, que o negócio é muito mais difundido. Então assim, você tem que adaptar essa estratégia à sua realidade, e é isso que importa, ok? Então vamos à conclusão. Em suma, a cauda longa é uma oportunidade de negócios para empresas de todos os tamanhos. Ao se concentrar em nichos de mercado e fornecer conteúdo relevante e valioso, as empresas podem conquistar um público mais amplo e fiel, criando um relacionamento de longo prazo com seus clientes. Além disso, o marketing de conteúdo é uma das maneiras mais eficazes de atingir esse público, fornecendo informações e soluções para as suas necessidades e desejos. Ao implementar as estratégias de sobrevivência apresentadas neste capítulo, as empresas podem aproveitar ao máximo as oportunidades de cauda longa e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Lembre-se que a chave para o sucesso é oferecer conteúdo valioso e relevante para o seu público-alvo e assim estabelecer um relacionamento de confiança e lealdade.